Vamos melhorar o som, né? Antes de iniciarmos o estudo dessa noite, uns pequenos lembretes a todos os irmãos, aqueles que nos acompanham de casa. A nossa casa está em atendimento ao público todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, com a evangelização. Então, os pais que têm interesse de trazer seus filhos para a evangelização, são todos bem-vindos. Nós temos uma equipe de evangelizadoras que acolhe muito bem a todos e é uma felicidade para nós plantarmos a sementinha da doutrina no coração já dos nossos pequenos. Também tem a livraria e a biblioteca, caso alguém queira pegar emprestado algumas obras da doutrina para aprender um pouco mais sobre essa doutrina consoladora. Então, para iniciar, eu vou ler um pequeno texto do Emmanuel, do livro do médium Francisco Cândido Xavier, livro de respostas. O texto é: eles não sabem. Não pares de trabalhar e servir, porque essa ou aquela desilusão te amargou os sentimentos. Os ingratos são portadores de moléstias da memória. Os agressores carregam brasas no pensamento. Os delinquentes são enfermos, dos mais infelizes. Quando semelhantes companheiros te surgirem na vida, perdoe sempre. Eles não sabem quantas nuvens de dor estão amontoando sobre a própria cabeça. Então, eu convido a todos para acalmar a mente, serenar o coração e elevar o pensamento a Deus e agradecer a oportunidade maravilhosa que temos de estar aqui encarnados, de aprendermos, de vencermos todas as nossas dificuldades, fortalecer a nossa fé e acreditar que tudo isso serve de aprendizado e que o consolo está logo ali adiante, na nossa evolução, tanto moral como intelectual. Que a equipe espiritual desta casa de luz derrame sobre todos nós muita paz, muita luz, aquecendo o nosso coração para o aprendizado de hoje. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos ver aqui de um pequeno... Está dando um pequeno mau contato nos cabos aqui. Hoje nós vamos ver um pouco sobre a lei de igualdade, capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Também tem ensinamentos maravilhosos sobre a igualdade, sobre a lei de igualdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje nós vamos nos ater um pouco mais no Livro dos Espíritos. Lá no capítulo 9, já na primeira pergunta, Kardec pergunta aos espíritos: perante Deus, são iguais todos os homens? Ao qual os espíritos respondem: sim, todos tendem
para o mesmo fim, e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e enunciais assim uma verdade, e mais geral do que pensa. Nós costumamos dizer assim: ah, para ele tudo, para nós nada. Para ele tudo acontece. Os bons ventos só sopram daquele lado. Para nós, não. Mas essa não é uma verdade. Deus nos fez iguais. E cada um de nós temos a nossa caminhada. Se lá, em determinado ponto da caminhada, eu parei, me sentei, achei a estrada um pouco cansativa, me sentei, esperei um pouco. Consequentemente, eu vou estar um pouco mais atrás daqueles que seguiram viagem. Então, somos todos iguais. Deus não criou um com faculdades maiores, me fugiu a palavra, com privilégios maiores que outros. Não. Fomos todos criados simples e ignorantes. Aí o porquê da diversidade de aptidões? Porque uns têm uma habilidade maior que outros, que parecem ter dificuldades de fazer determinadas tarefas. Essa é a nossa caminhada evolutiva. Todos vamos aprender. Vocês já pensaram se toda a humanidade fosse composta, por exemplo, só de médicos? Onde nós moraríamos? O que nós iríamos comer? Quem iria plantar? Quem iria colher? Quem iria cozinhar? O que vestiríamos? Mas a nossa saúde estaria maravilhosa, se assim permitisse. Então, cada um tem uma aptidão. Cada um tem algo que o outro não tem. E assim, Allan Kardec pergunta: por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um destes vive há mais ou menos tempo e, conseguintemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus de experiências alcançada e da vontade com que obram. Vontade que é o livre-arbítrio. Daí, os se aperfeiçoam uns mais rapidamente que os outros, o que lhe dá aptidões diversas. O que um não faz, outro fará. Aqui eu cortei um pouco da questão, porque a resposta é um pouco mais longa. Cabe nós irmos lá e darmos mais uma estudadinha, né? Então, aqui, olha a importância de nossas escolhas. Olha a importância de escolhermos o certo, de escolhermos o bem, de plantarmos o bem para colhermos o bem, para colhermos aptidões diferentes na nossa caminhada. Cada um de nós, por diversas vezes por dia, nos encontramos em situações de escolha. Quando escolhemos ler uma notícia que vai baixar o nosso padrão vibratório, ler ou não. Assistir um programa que não nos agrega, de estarmos diante de uma situação
que não de falas de pessoas em volta de nós que não são legais, cabe a nós ficar ali, nos alimentar daquilo, contribuir ou sair e também orar para que nós não nos percamos. Então, aqui fala da vontade com que a gente obra. E a gente obra em todo momento, em cada uma dessas nossas escolhas. Em cada momento, a gente se depara com uma situação. Às vezes, nós estamos ali prontos para julgar. Prontos quando enxergamos alguma determinada situação e a gente olha e vem aquele pensamento acompanhado do julgamento. São as nossas escolhas. E as nossas escolhas determinam as nossas aptidões. Eu escolho pelo lado do bem ou não. Eu escolho ser bondoso ou não. Eu escolho seguir os ensinamentos do Cristo ou eu vou seguir alguns, aqueles que mais me provêm, aqueles que eu acho que eu vou tirar algum proveito, aquele que eu dou, mas eu anuncio, esquecendo que a mão esquerda não sabe o que a direita tem que fazer. E está aí na diversidade das nossas escolhas e a gente vai criando as nossas aptidões. E o que nós falamos das desigualdades sociais? Por que uns com tanta fartura e outros na miséria, com fome, com frio? Allan Kardec pergunta aos espíritos: é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E os espíritos foram bem breves na resposta. Não, é obra do homem e não de Deus. Será que o homem não consegue enxergar a todo momento aquele irmão mais necessitado? Muitos não conseguem. Muitos não conseguem. E nós, esse é o julgamento que nós temos que fazer conosco. Nós conseguimos? Cabe a nós olharmos para as nossas escolhas. A sequência da pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? Eternas, somente as leis de Deus o são. Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Isso para nós, enquanto encarnados aqui. Quando chegarmos a espíritos puros, né, o entendimento será diferente. Hoje, para nós só vamos ter uma visão de igualdade justa quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar em todos nós. Quando um pedaço de terra servir para todos, quando um prato de comida servir para todos, quando um pedaço de pano
cobrir a todos. Então, essa desigualdade vai desaparecer. Enquanto eu escolher ter muito sem necessitar, outros perecerão. Enquanto eu estiver com o meu guarda-roupa cheio de roupas, muitas delas sem uso, e um irmão estiver passando frio, a desigualdade continuará. Enquanto a minha despensa estiver cheia e um irmão estiver com fome, a desigualdade continuará. E isso não estou falando de governos, de sistemas de governos. Eu estou falando de bondade, de caridade, de humanidade. Esse sistema igualitário só vai existir quando todos nós deixarmos de lado os maus pendores. O quanto a nossa caminhada ainda é árdua, só que eu não posso ficar parando a cada momento e sentando na pedra e descansando. Eu tenho que continuar caminhando, eu tenho que desviar dos obstáculos, eu tenho que vencer os obstáculos. Principalmente aqueles que eu mesmo coloco em mim. E a desigualdade das riquezas? Será possível e já terá existido igualdade absoluta das riquezas? Não, e não é possível. A isso se opõe a diversidade dos caracteres. Aqui eu lembro vocês da parábola dos talentos. Quando o Senhor deu o mesmo número de talentos para 3 servos. E todos eles tomaram decisões distintas. Nós somos diferentes. Nós temos aptidões diferentes. Nós vamos tomar também decisões diferentes. Ainda presos no materialismo como somos, alguns guardarão, outros esbanjarão, outros farão bom uso. Enquanto essa diversidade ainda existir, não haverá igualdade das riquezas. Mas a riqueza, ela é um benefício? A pobreza é um castigo? Não. Deus não colocou a riqueza como um benefício. Muito antes, pelo contrário. A maioria dessas provas são escolha dos próprios espíritos ao reencarnarem. E a prova da riqueza, ela é muito mais pesada, muito mais árdua que a da miséria. Porque as mãos não podem ficar enferrujadas. Tem que fazer bom uso da riqueza. E como eu falei, nós ainda muito presos ao materialismo, ao invés de utilizarmos a riqueza para o benefício, para o auxílio, ainda procuramos amealhar mais. Deus não fez a miséria um castigo. Nós, enquanto homens, o fizemos. Criamos as desigualdades sociais.
Será que lá no tempo das cavernas tinha a caverna mais bonita e a caverna mais humilde? Em que momento nós nos colocamos acima do nosso irmão, onde o meu bem-estar é mais importante que o bem-estar do outro? E nós nos perdemos. Na questão 814, Allan Kardec pergunta: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros as misérias? Para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Muita frequência. Muita frequência. E aí, a gente vai endurecendo as engrenagens e as nossas aptidões não se desenvolvem. Na questão 815, qual as duas provas é a mais terrível para o homem? A da desgraça ou da riqueza? São-no tanto uma quanto outra. A miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita os excessos. E cá estamos nós, na primeira tropeçada na pedra, na primeira dificuldade. O que nós fizemos? Reclamamos. Por que eu? Por que só comigo? Mas também, na doença, a gente lembra de Deus. Uma pena que quando estamos com a saúde perfeita, às vezes esquecemos dele. Mas na hora da doença, e muitas vezes terceirizamos, né? Orem por mim. Muitas vezes eu mesmo não oro. E a gente maldiz, a gente deixa de acreditar que Deus é por nós. Tal pai que educa o filho, às vezes deixando de castigo, tirando alguma coisa que ele gosta ou não presenteando ele com algo que ele queira para educar. Também Deus faz conosco. Coloca as dificuldades para que nós possamos vencê-las. Porque sabe que Deus não dá cruz maior do que a gente possa carregar. E que nós, na miséria, não nos queixamos de Deus. Que lembremos dele também nos dias felizes. Que lembremos de Deus a todo momento. Agradecer ao amanhecer e agradecer ao deitar. Por mais dificuldades que tenhamos, é essas dificuldades que nos vão fazer fortes e fortalecer a nossa fé. Porque se tudo é muito fácil, nós deixamos de dar valor. Quando a gente ganha muita coisa, nós não sabemos o valor. Nós não temos que saber o preço das coisas, nós temos que saber o valor. Muitas vezes, um prato de arroz e feijão tem muito mais valor do que um prato requintado no restaurante fino, restaurante mais requintado. Que possamos agradecer cada momento.
E quando estivermos no momento de fartura, que possamos também lembrar dos nossos irmãos, ir em auxílio, porque muitas vezes a gente comete o erro de só ver o lado ruim quando a gente diz: ah, mas aquele empresário só visa o lucro. Sim, mas também dá emprego para muitas pessoas. Se ele não desse o emprego, quantas famílias estariam desamparadas? Cabe a ele também ser justo com os funcionários. Mas não podemos esquecer que dependemos também das empresas que, através delas, dão muitos empregos. E aqui, eu não troquei o título lá em cima, né? Que seria a igualdade entre o homem e a mulher. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? 818. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Eu estou, eu não sou. Eu estou mulher nesta encarnação. Eu não sei quantas outras encarnações eu estive mulher. Em quantas outras encarnações eu estive como homem. O respeito tem que ser mútuo. A caminhada tem que ser lado a lado. Nós encarnamos ora no corpo masculino, ora no corpo feminino. Temos que ter o respeito, a igualdade, respeitar o lado mais fraco na parte física. Temos que respeitar o direito de nos posicionarmos pelo respeito, não um acima do outro, um ao lado do outro. Essas questões é do Livro dos Espíritos. Não é uma questão de agora, é uma questão atemporal. Lá atrás, Allan Kardec fez essas perguntas, ao qual a resposta ainda não estejamos plenos de que se faça essa igualdade. Ainda não estamos plenos dessa certeza. Não existe esse respeito. E não é só em certos países, é em muitos países. Talvez a maioria. Onde não há o respeito necessário para essa igualdade. Em certos momentos a gente pensa, mas sem um homem, uma mulher não faz determinado serviço, que é coisa de homem. Outros é coisa de mulher. Então vamos pegar. Antigamente, cozinhar era só uma tarefa feminina. Será que hoje os
MasterChef, os cozinheiros, veem desta mesma maneira? Será que pegar uma MasterChef mulher e um MasterChef homem, eles têm a mesma igualdade salarial? É esse o respeito. Um não é mais que o outro. Somos todos iguais. Todos temos o mesmo direito. E aos olhos de Deus, todos seus filhos são iguais, submetidos às mesmas leis da natureza, sujeitos às mesmas vicissitudes. Deus não concedeu superioridade a ninguém, colocando a mesma sabedoria e estímulos evolutivos para todos os seus filhos. Proporciona a todos idênticas oportunidades. Fomos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Se ao longo de nossa trajetória evolutiva falimos ou nos elevamos, isso se dá por força da nossa livre vontade. Lembra da pedra que a gente sentou lá no meio do caminho? Pois é. Eu posso ter falhado. Eu tinha forças para continuar, mas eu quis parar. E muitas vezes, nessas paradas, eu fico malhando quem está passando. Eu fico denegrindo quem está seguindo, colocando defeitos, apontando os erros dos outros, não percebendo que eu estou parada, que ninguém vai me pegar, me colocar nos ombros e fazer a caminhada por mim. Eu preciso fazer. A caminhada evolutiva é individual. Temos auxílio, com certeza, maior de Deus. Temos o auxílio do espírito mais evoluído que habitou entre nós e deixou um monte de ensinamentos. Nós temos a cartilha. Nós devemos pegar o Sermão da Montanha e ler, e ler, e ler, até colocarmos em prática. Olharmos todos os ensinamentos do Mestre Jesus, que são para mim. Os ensinamentos do Mestre Jesus não são para vocês. Vocês têm o de vocês, eu tenho o meu. É o mesmo ensinamento? É, mas é o meu. Eu não posso fazer por vocês. Eu não posso ter a bondade por vocês. Eu não posso ter o livre-arbítrio de vocês. Isso cabe a vocês. A escolha de vocês. Aos olhos de Deus, somos todos iguais. Aquela mãe que tem um filho que é um pouco mais rebelde, aquela mãe que tem um filho um pouco mais quieto, ainda assim, ela ama. E Deus é assim conosco. Aquele filho mais endurecido, aquele filho que já entendeu um pouco mais, que já está alguns passos à nossa frente. Deus não deu a ele mais privilégios. Ele só talvez entendeu o ensinamento um pouco antes que nós. Que a nossa caminhada evolutiva seja sempre avante, que ela não estacione. Porque para Deus, nós somos todos iguais. Com cores diferentes, representando
o nosso grau evolutivo, representando ali nessa imagem que somos todos iguais, independente de sexo, independente de posição social, independente da riqueza, somos todos iguais, com aptidões diferentes, mas todos iguais. Deus nos ama igualmente. E que possamos ter a certeza disso em todos os momentos. E lembrarmos de agradecer em todos os momentos. E pedirmos para que nos dê força nos momentos que a gente está mais debilitado, mais desanimado. Deus é por nós. Que possamos olhar o nosso irmão com uma dificuldade, orar por ele, socorrê-lo se necessário, dar o ombro amigo, fazer o papel que nos cabe, de amar ao próximo, que foi o ensinamento que Jesus deu, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que possamos entender esse ensinamento e ir em auxílio. E também pedir auxílio quando precisarmos. Então, meus irmãos, este é o estudo da noite de hoje. E com esta imagem ainda em nossa mente sobre a igualdade, eu convido a todos para elevar o pensamento e irradiar muita paz, muita luz para todos os nossos irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Irradiar muita luz para todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, doentes do corpo e doentes da alma, a seus familiares que também sofrem, aos nossos irmãos que se encontram encarcerados devido às suas más escolhas, a todos os nossos idosos, as nossas crianças, a todos aqueles que de uma forma ou de outra se sentem solitários, que estão precisando de auxílio, que eles recebam a nossa vibração de amor e que a paz esteja em cada um de nós, que possamos, ao retornar para os nossos lares, termos o nosso coração repleto de alegria, repleto de amor, irradiando assim muita luz por todos os lugares onde estaremos. Que o Mestre Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.